aleluia. Eu estava, aleluia, Jesus, meditando na palavra, né? Que está em Salmos 5. Eu não sou de pregar em Salmos, não, mas, aleluia, Jesus. Deus entregou essa ministração de hoje, desde a hora que eu cheguei, Deus tem confirmado dentro da palavra. Então vamos lá, aleluia, Jesus, em Salmos 3. Glória a Deus, aleluia. Quem pode ler para mim? Salmos 3 e 4. Deixa Deus te usar. Salmos 3 e 4. Perdão, Salmos 5, aleluia. Salmos 5, 3 e 4. Glória a Deus. Lê para mim, lê. De manhã ouves a minha voz. Quando o sol nasce, eu faço a minha oração. Espero a tua resposta. Tu não és Deus que tem o prazer na maldade? Tu não permites que os maus sejam teus hóspedes? Aleluia. Glória a Deus. É só 3 e 4. Aleluia, Jesus. Na quarta-feira, a apóstola estava falando, aleluia, Jesus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hoje, aleluia, Jesus, enquanto eu estava lá em casa buscando ao Senhor e falava: Senhor, seja justo com a tua palavra, a quem esteja no culto, aleluia, Jesus, que o Senhor direcione algo para cada um. E aí o Senhor falou e ele falava: sem fé é impossível me agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu, nossa, mas a apóstola pregou isso na quarta-feira. Aí o Senhor falou: mas você vai falar. Então ele trouxe, aleluia, Jesus, em Salmo 5, 3 e 4. Pela manhã, ó Senhor, ouve a minha voz. Pela manhã apresento a ti a minha oração e aguardo com esperança. Falando sobre a fé. Tu não és um Deus que tem alegria na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Aleluia, Jesus. Aí em seguida, o Senhor me trouxe a palavra que está em Mateus 4. Aleluia. Mateus 4, aleluia, Jesus. Falando sobre a tentação. Mateus 4, no versículo 1 vai falar: então Jesus foi levado pelo Espírito aonde, igreja? Para ser tentado pelo diabo. O que a nossa bispa Alessandra estava falando aqui? Sobre as tentações. Sobre onde somos colocados. A apóstola aqui na quarta, ele estava falando, aleluia, Jesus, que muitas das vezes nós queremos abandonar, né? Jogar fora o nosso sonho. Vocês estavam aqui, vocês lembram da folha amassada? Que muitas das vezes, aleluia, Jesus, nós passamos tanta situação, que você acaba falando: eu não quero mais. E quando está muito perto de receber, você quer jogar sua bênção fora. Porque, aleluia, Jesus, a bispa estava falando aqui: eu me sinto tão pequena diante do que eu estou fazendo para Deus. Porque a seara, ela é grande. Por que, aleluia, Jesus foi levado ao deserto? Alguém sabe? 40 dias e 40 noites. Por que ele foi levado para lá? Havia um algo, aleluia, Jesus, a se cumprir na vida de Jesus. Quando a apóstola falou aqui, aleluia, Jesus, que muitas das vezes nós estamos sorrindo, estamos maquiadas, mas só o Senhor sabe aquilo que você está passando, vocês entenderam? Jesus recebeu um algo, aleluia, Jesus, que ele deveria passar. Então ele foi fazer o que, aleluia, Jesus? Ele foi se revestir 40 dias e 40 noites. Aí a bispa Lei fala assim: eu me sinto pequenininha diante do que eu estou fazendo para Deus. Por quê? Nós temos que buscar um revestimento para aguentar, a suportar as tentações que iremos passar. Porque está sendo fácil estar naquela loja? Quantos apontamentos e humilhações, aleluia, Jesus, e o livramento aqui que a nossa pastora, aleluia, Jesus, Neuza teve. Já pensou se filmam ela ali? Porque a mídia, ela levanta, mas ela também derruba. Quantos anos? Ela tem quase 30 anos ali, dando aula. Livramento de Deus, pastora. Porque Deus, aleluia, Jesus, ele nos guarda a todo
como as horas se estendem, eu não vou ficar, aleluia, Jesus, remoendo aqui na palavra, mas eu vou falar da forma como que a apóstola falou aqui no começo, eu vou falar na simplicidade para que você entenda. Como é difícil nós fazermos um jejum de 50 dias de alinhamento e governo da nossa própria mente. Porque a hora que você entra num jejum, aleluia, Jesus, começa a batalha. E a batalha, o levante, a humilhação não vem de longe, ela vem de perto. Porque quando você, aleluia, Jesus, é colocado numa situação, num lugar para trabalhar, dentro de uma família, dentro de uma parentela, você pensa que é fácil, é só bênção? Não. Vem choro, vem lágrima, vem as desavenças de família, aleluia, Jesus, por divergências de opiniões. Tem um líder dentro da sua casa, aleluia, Jesus. E muitas das vezes é difícil você querer fazer algo de Deus, porque vem alguém que vem te brecar. Hoje tu não vai no culto. Tá frio. Você não vai sair daqui, saia para você ver. Você pode estar ali, aleluia, Jesus, e falando, pô, mas eu sou uma bispa, quem é que vai me frear? Quem está dentro da sua própria casa, irmão? Está pensando que é fácil eu estar aqui hoje para pregar? Eu não saio e entro a hora que eu quero, não. Eu não moro sozinha. E aí, aleluia, Jesus, muitas vezes a gente quer vir e é freado. A gente quer fazer algo e é freado. Aí você começa, aleluia, Jesus, a fazer o que? Ah, é assim? Então vou eu me revestir. Porque não é você, aleluia, Jesus, que vai justificar a sua saída, mas é o Senhor. Se você não orar diante, aleluia, Jesus, do chamado que você tem, você não alcança, Guga. Gustavo, você é pregador da palavra, se reveste de toda a armadura, porque vai vir apontamento e humilhação. Bem sei eu, aleluia, Jesus, eu recebi minha unção, tenho 8 anos, comi muito capim até hoje aqui. Tenho apanhado, tenho sido humilhada, apontada, rejeitada. E você pensa que é fácil, aleluia, Jesus, fazer a obra de Deus, o Senhor vai entregar um algo, você começa a oração aí, pronto. É o inferno se movendo, aleluia, Jesus, tentando te derrubar. E eu vou te falar, aleluia, Jesus, que dentro dessa palavra que o Senhor me entregou e trouxe, aleluia, meu próprio testemunho, ele fala o quê? Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Por quem, igreja? E você acha que não tem Satanás dentro da tua casa, dentro do teu lar, no teu trabalho? Tentando parar o teu chamado, tentando te provar, tentando, aleluia, Jesus, contra a sua própria vida o tempo inteiro, te desmerecendo. Quantas vezes você vai ouvir, vai lá na igreja, mas não muda nada, viu? Ah, é bispa, é pastora, chamado do que você tem? Quem é você? Quem é você? Pois a primeira coisa que vão falar é: vai lá, crentezinha. Vai lá, crentezinho. Vai, tu não muda nada mesmo. Vai lá. Ou não vai, né? É assim, tu não vai hoje pro culto e acabou. Ore dentro de casa que Deus recebe. Do mesmo jeito, Deus está aqui, Deus está na sua igreja, Deus está colado. Bora pro joelho orar. Vocês pensam que a oração é de 1, 2 dias? Aqui o próprio Jesus ficou 40 dias e muitas das vezes a gente não consegue jejuar 3. Eu estou tentando uma campanha de oração com uma irmã que já tentou 300 vezes entrar em jejum e não consegue. Irmã, rompa a barreira, não consigo. Rompa a barreira, não consigo. Quebra a corrente, eu não consigo. Mas se eu permanecer nessa palavra do eu não consigo, eu não venço essa situação. Porque é o que o inimigo quer. Aí você decorou uma frase, apóstolo, e fica nela. E aí continua dando tudo errado, mas eu não rompo essa barreira. Eu só não consigo ir ali, eu permaneço no eu não consigo. Já fiz não sei quantas campanhas.
mesma pessoa. Rompa. Rompa. Aí eu vou te falar, aleluia, Jesus. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Porque durante o jejum, o começo é difícil. Para todo mundo, todo o começo é difícil. Mas no final deu fome. Porque quem te sustenta durante o jejum é o Senhor. Aleluia. Ali, aleluia, Jesus, há uns meses atrás eu falei, vou, aleluia, Jesus, começar a ensinar da forma com que Deus está, aleluia, Jesus, ministrando no meu coração. Chega desse negócio de eu vou orar por você, apóstolo. Vamos ensinar a orar e jejuar. Porque, aleluia, Jesus, é fácil nós pegarmos essa luta por vocês. Mas se você não se colocar na brecha, você mesmo dobrar o teu joelho como Senhor, 40 dias e 40 noites, orando e jejuando para revestimento dele. Para que ele pudesse suportar as tentações. Porque nós podemos liberar algo da parte de Deus na sua vida, na minha vida. Mas se você não buscar, se você não orar, se você não jejuar, você não vai romper. Rompa, irmão. Rompa. Para que você possa se livrar das tentações. Aqui não está falando, aleluia, Jesus, que não vai haver, vai haver. Mas se você não orar, não jejuar, você não se livra do inimigo. Porque eu vou te falar, o inimigo está ali tentando te derrubar e vai continuar tentando. Porque se o próprio Jesus passou, aleluia, Jesus, e ele teve que buscar esse revestimento, porque nós não temos que buscar. Eu nem sei o que é jejuar, olha o que a gente escuta. Não sei nem o que é jejuar. E aí está passando prova atrás de prova. Tente, irmão, não consigo. Já não consigo. Porque o pastor tem que jejuar pelas ovelhas sempre. Nós podemos. Ali o irmão está enfermo, está no leito, está tomando soro, não está podendo jejuar. É, aleluia, Jesus, no impedimento que a apóstola estava falando. Não vem, aleluia, Jesus, no culto, porque não quer. Agora, não vir por uma situação é outra coisa. É tão difícil, aleluia, Jesus, você querer vir e estar com o filho doente, é uma situação. Aí melhora, o outro também fica doente, porque pega, vai passando de um para o outro, que é a situação que eu tenho em casa, frio. Uma pega uma semana sem aula, é na inalação, é no antitérmico, aí uma melhora, a outra. Essa é a situação. Aí, aleluia, Jesus, você começa a colocar o impedimento para a tua bênção chegar. Porque, aleluia, Jesus, quando fala, depois de 40 dias e 40 noites, sentiu fome, só no final. Só no final. Todo mundo sente fome, sente sede. E, ó, aleluia, Jesus ainda fala, faça zerado de tudo, de água, de comida. Porque, às vezes, você faz aleluia, Jesus, um jejum fracionado. Mas às vezes a gente não tem condição de ficar fracionando não, gente. Faça zerado de água, comida. Vocês vão ver como é que vocês vão subir degraus. Muito, é degraus, que fala? Degraus ou degraus? Degraus. Aleluia, Jesus, você sobe. O Senhor sagrado do seu sacrifício. Ali eu estou vendo tudo dando errado dentro de casa, tudo dando errado, o inimigo levantando. Hoje eu fui descobrir o mistério do azeite dentro da minha casa. Meu marido falou, não vai mais comprar azeite. Toda vez que uma pessoa ia na minha casa, o azeite secava. Eu falei, não, vou ter que colocar uma etiquetinha aqui, vou colocar. Favor usar somente para temperar a salada. O azeite caro, quando eu ia olhar, a mulher ia lá, acabava meu azeite. Acabava de comprar o azeite, secava o azeite, por quê? Religião divergente, pastor. Por que secava o azeite? Se eu via na própria comida, cadê o azeite? Não tinha. Estava despejando o azeite no só pode. Não posso falar o que eu não vi, mas como é que some o azeite de dentro da garrafa? Pois é, mas hoje eu fui descobrir através da tua boca, através do seu testemunho, porque o azeite de casa, meu marido não compra mais azeite. Igual até parece, comprando azeite, nunca tem azeite nessa casa. Não adiantou pôr bilhete. Não adiantou, Gustavo. Cheguei em casa, não tinha azeite, lá mesmo com bilhete. Vidro novinho. Ó, todos os
descobri o mistério do azeite. Nem saber que eles faziam consagração com o azeite também. Coisas. Aleluia, Jesus. Ali, vamos pular para o versículo 11. Ali mesmo em Mateus 4. Quem pode ler? Participa, gente. Estou sozinho. Mateus 4:11. Quem pode ler? Leia. Glória a Deus. O diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eis que chegaram quem? Os anjos. Quando o diabo saiu, quem chegou? Quando o diabo saiu, quem chegou, igreja? Por que eu devo fazer jejum e oração? Eu mesma. Glória a Deus. É Jesus. Aleluia. Vamos falar com base bíblica isso. A situação mal não prevalece. Se eu estou jejuando e orando, alguma coisa tem que acontecer. Aí você entra num jejum, eu entrei num jejum de 50 dias do governo. E ali, aleluia, Jesus, eu vi minha vida virar do avesso. Aleluia. Eu peguei, falei para Deus: que isso, Senhor? 50 dias de alinhamento e governo da mente, corpo e alma. Por que será que virou tudo do avesso? Está desalinhado, tem que alinhar. O que você não suporta passar, você vai ter que passar e aprender. Não adianta fazer as suas malas e ir embora. O que tem que resolver, o que você tem que resolver na tua casa, no teu trabalho, você vai ter que aprender a resolver. E não é no grito, não é bater no pé, não é. É em oração e jejum. Pegou aí? Aleluia. Fugir não vai, aleluia, Jesus, alinhar nada na sua vida. Quando Deus ele te entrega um algo, aleluia, Jesus foi lá, foi olhar e jejuar 40 dias para se preparar para o que ele havia de passar. Será, aleluia, Jesus, quando você está pedindo um varão, ele vai vir chuchu, beleza? Família tudo de evangélico, todo mundo numa boa, glória a Deus. Prepare-se, abra um jejum para o teu casamento, porque não é só o varão que vem a família do varão. Pacote completo. A luta, a batalha não é só dentro do teu casamento. A luta não é só para você conhecer o teu marido, a tua esposa. Não. Abra um jejum para você, aleluia, Jesus, poder passar pelas tentações, provações, apontamentos, julgamentos, humilhações. E eu que pensei que já tinha passado por tudo nessa vida. Pensei, nossa, vai ficar tudo uma maravilha. Porque quando, aleluia, Jesus, a tua bênção chega, tem batalha também. Não dá para falar que vai ser tudo perfeito, isso não existe. Tem vitória chegando, vou orar e vou jejuar. Ah, não, mas eu vou chamar minha pastora tem que fazer por mim. É você. Rompa. Você vai ver, aleluia, Jesus, o que Deus vai fazer na tua vida. Então o diabo deixou e vieram os anjos e o serviram. Servirão. Porque se o Senhor, aleluia, Jesus, ele está falando para você orar e jejuar, para você, aleluia, Jesus, buscar por você, ele quer te levar para lugares mais a qual você nunca imaginou pisar, a qual você nunca imaginou estar. Quando Deus ele fala, aleluia, Jesus é empresário, vai trabalhar para você mesmo? Jairson acha que não. E Deus insistiu em falar com ele. Hoje você trabalha para quem, Jairson? Quando Deus fala, aleluia, Jesus tem algo para ser entregue na sua vida, ora e jejua. Eu lembrei hoje, aleluia, Jesus estava contando para o meu marido o testemunho da Brenda. Chorava.
Eu estava ouvindo, aleluia, Jesus, um álbum, né? Como que chama aquele pessoal da Universal que fala lá do amor? Esse casal estava falando, aleluia, Jesus, agora de cabeça não me recordo o nome dos dois pastores. Eles estavam falando que depois que a gente recebe a bênção, a gente lembra e ri do tanto que a gente sofreu e chorou. Porque a gente passa, aleluia, Jesus, e chora, e quando recebe, que é o tempo de sorrir, você nem acredita que você chorou por aquilo ali. Porque Deus te capacitando diante daquela situação. Quando eu vi minha vida toda virando avesso, eu falei, aí veio uma abençoadinha ali e falou, você entrou no jejum do que mesmo? Né, Karen? Aí você não quer ser provada, irmã? Aguenta firme! Entrou na prova da glória a Deus! E tá no comecinho, ainda tem 50 dias, né, irmã? Tem que ter alguém para te impulsionar e lembrar. Porque às vezes passa desapercebido, a hora que você está gritando, meu Deus, que é isso? Mas você entrou mesmo, para quê? Entrou para guerrear? Não entre numa briga, aleluia, Jesus, para perder. Quem tem que perder é Satanás. Aleluia. Você, aleluia, Jesus, tem que ser forte a todo instante. Eu estou olhando aquela pessoa me provocando no meu trabalho, tentando puxar o meu tapete, tentando, aleluia, Jesus, me caluniar, fazer um algo, mas não é Deus que livra, não é Deus que te protege. Esteja alinhado com o céu, não com o homem. Esteja alinhado com o Senhor e com aquilo que Ele te entregou. No tempo certo, Deus vai te entregar a sua bênção, mas até chegar a tua bênção, esteja com o joelho no chão. Não consegue, faz que nem eu, fica andando. Vou falar aquela doida andando para lá e para cá. Eu ajoelho um pouquinho, começa a sentir dor, eu vou para lá, para cá, e não pare. As crianças estão ali, ó, gritando, bota para orar junto, vem cá, criançada, glória a Deus, vamos botar para orar. Deixa atrapalhar a oração, não. Escuta, aleluia, Jesus, de mãe e pai, não consegui orar porque as crianças não pararam, põe para orar. Cria uma estratégia, aleluia, Jesus, mas fique alinhado com o trono. Não dê desculpas esfarrapadas para o Senhor. Deus não quer desculpa, o Senhor quer obediência. E como é difícil obedecer. Você está querendo, aleluia, Jesus, fugir. Você já nem quer mais, amassou o papel, está dando para jogar o sonho lá no lixo. Aquela impaciência, vontade de gritar, de... Olha o alinhamento aí. Quem tem que ter equilíbrio somos nós. Antes, aleluia, Jesus, você não ser conhecedor da palavra ou ser e não praticar, porque, aleluia, Jesus, é cobrado em dobro. Se você sabe que não pode, não faça. Eu sei, aleluia, Jesus, que muitas das vezes a gente falou, filho de Belial, encapetado, meu Deus. E ao mesmo tempo a gente já vai e pede perdão para o Senhor. Como eu posso, aleluia, Jesus, falar e evangelizar pessoas e estar fazendo coisas, aleluia, Jesus, que não estão alinhadas com o reino? Como eu posso, aleluia, Jesus, falar do Senhor e não ter mansidão e querer que a pessoa engula as palavras, aleluia, Jesus, a mensagem goela abaixo? Eu já posso dar início aqui falando. Mansidão. Eu tenho que falar de uma forma, aleluia, Jesus, que as pessoas entendam. Não adianta eu falar difícil, aleluia. Chegou aqui um pregador que estava falando em outra língua. Lembra disso? Eu não estou conseguindo entender muita coisa, mas amém. Porque como eu posso, aleluia, Jesus, vir numa igreja onde o pessoal não fala, eu não lembro se era latino, o que ele estava falando, né? Mas, aleluia, Jesus, a palavra tem que entrar. Nós temos que buscar uma forma. E eu vou falar para vocês uma estratégia, aleluia, Jesus, que Deus tem me dado. É nós estudarmos o ambiente, a situação. Pergunte. Não julgue, pergunte. Muitas das vezes nós estamos vendo uma pessoa na dificuldade, Deus está mostrando e a gente fica ali acanhado sem querer perguntar. Pergunte. Pergunte. Ah, mas não estou podendo orar nem por mim. Então direciona. Direciona.
Fala para a pessoa, vai orar, vai fazer jejum. Eu já vou na simplicidade. Você consegue fazer jejum 1 hora por dia por você? 1 horinha. É só 1 hora. Vocês acreditam que essa 1 horinha, ou meia hora, ou 15 minutos que vocês consigam, vocês rompem um alvo do espiritual? Se for de todo o coração, Deus recebe diante do trono dele, porque ele conhece, ele sabe. O teu irmão falou para mim, Bicha, eu simplesmente comi. E aí eu entreguei e falei, e agora? Falei, retoma, irmã. Pede perdão para o Senhor e retoma o jejum. Que isso? Nós passamos desapercebidos mesmo na correria, mas retoma o jejum. O Senhor, Ele sabe das nossas falhas, é só Ele quem sabe. Agora você se auto-julgar, eu comi, já perdi meu jejum. Que isso? Quem perdeu foi Satanás. Comi, perdão, Senhor. Retoma o jejum. Perdão. Aí chega no dia seguinte, esquece, come de novo. Perdão, Senhor, retoma o jejum. Que é mais importante, aleluia, Jesus, no propósito que você faz com Deus, na correria, acontece mesmo. Você está ali cozinhando, eu principalmente estou fazendo almoço, estou experimentando ddaqui a pouco, eu fui meu jejum. Perdão, Senhor. Eu fico lá em casa, experimenta aqui o sal, experimenta, mas às vezes passa desapercebido, você vai ver, já botou o colherão na boca. Retoma, perdão, Senhor. Ele sabe, o filho que tem, a filha que tem, o sacrifício a qual você está fazendo. Aleluia, Jesus. Eu vou falar também em Mateus 24, 13, que a gente já vai ensinar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando a apóstola falou aqui na quarta-feira que você joga o teu sonho facilmente no lixo, quando tudo começa a virar do avesso, eu falo isso até por mim própria, gente. Então a gente arruma as malas e dá uma fuga, mas não adianta. Sabe o que eu vou falar para vocês? Eu não sei, aleluia, Jesus, se você já passou por um memorando na sua vida, um resumo. Quando você não aprende um algo com aquela situação, Deus permite que aconteça novamente para que você aprenda. Aí você não aprendeu, de novo. Porque tem pessoas que casam 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 18, né? Que eu já ouvi falar aí, uma cantora famosa, né? 18 vezes. E vai continuar casando. Tem que aprender e fazer um resumo de si próprio. E não é o outro que está errando, mas nós. O que eu estou falando? O que eu estou fazendo? O que, aleluia, Jesus, eleva o gatilho naquele que está ali comigo, no meu casamento? Vai ter um encontro de casais, não é? Venha. Mesmo você sendo solteira, é bom vir para ouvir, né? A palestra. Você está se preparando. Está se preparando, já ora e jejua. Já busca conhecimento. Não é fácil, gente. Começa, aleluia, Jesus, a ter visão do que é um casamento. Uma delícia, viu, gente? Muito bom. Mas tem os prós e os contras. Bom você ter alguém para caminhar contigo. Mas o que eu mais tenho visto, gente, acerca do tempo é a separação. Porque é mais fácil pular fora. É mais fácil separar, bispa. É mais fácil pegar as coisas embora do que você entender o outro. Quando o problema nem está no outro, mas está em nós. Por que da nossa impaciência? O copo está cheio. Por que você não pode esvaziar o copo, meu Deus? Tu não está na igreja? Esvazia o copo, perdoa. 70 vezes 7 por dia. Se seu copo encheu, deu 70, esvazia ele para encher de novo. Aí pensa, aleluia, Jesus, vou largar esse varão, aí Deus vai te dar o pior. Eu estava fazendo resumo e pensei, nossa, deixa eu ver aqui, ó. Eu acho que fulano estava melhor. Mas pulei fora, aprende de novo. Faz um resumo para você ver.
Eu fui fazer um resumo, mas me arrependi. A falha sempre vai estar em nós. Por que ter paciência? Por que fulano fica bravo comigo? O que eu fiz? Alguma coisa você fez. E está na Bíblia com base bíblica. Você também não pode elevar a ira do próximo. Você paga também. Então o que eu fiz? O que eu falei? O que abriu uma ferida nele, nela? Pergunta. Também se perguntar e tomar uma sapatada, você toma uma vez só. Na próxima você conserta. Vai e não pegues mais, irmão. Vai e não pegues mais. Toma sapatada de uma vez só. Pergunta. Só toma sapatada uma vez. Na próxima não faz mais. Porque a pessoa não gosta. E viver a dois, gente, não é fácil. Assim como conviver dentro da igreja. Assim como conviver dentro do trabalho. Todo lugar vai ter alguém. Eu vejo, aleluia, Jesus, acerca do tempo, o pessoal pulando de serviço, de emprego, e está se achando o profissional. A profissional, porque vive trocando de emprego. Ali não me cabia. Fulana ali é um problema e eu não sou. Vou para outra empresa, arrumo outro problema lá, mas arrumaram o problema comigo. Parece que eu sou um imã. É. Um imã. Faz um resuminho lá da sua vida profissional. Pode apostar que saiu do trabalho sempre pelo mesmo motivo. Deus me liberta disso. Senhor, que eu possa romper. Como é difícil, aleluia, Jesus, permanecer no mesmo lugar, dando aula no mesmo lugar, com as mesmas pessoas, com diferentes ideias, religiões. É difícil. 15 anos. Gente que sai, gente que entra. Mas você só vai permanecer, aleluia, Jesus, se você conseguir romper. Rompa em oração. Eu já estou terminando, gente, ó. Tem um algo, aleluia, Jesus, também, que nós estávamos falando ali. Nós estávamos num culto ali na casa da Karen, e nós estávamos falando sobre batismo. Que às vezes, aleluia, Jesus, a pessoa, ela protela muito ser batizada. Né? E eu estava também falando isso no meu trabalho. E aí eu estava escutando a mesma coisa, só que de pessoas diferentes. Eu não estou preparada para batizar. Eu não estou preparada para batizar. Mas por que não está? Porque eu não estou. Mas por que não está? Porque eu não estou. Gente, rompa. Rompa. Se Jesus não está hoje, como vai ser? Não desceu as águas, eu vou te falar. Jesus, aleluia, em Lucas 3, 21, não precisa abrir. Em Lucas 3, 21 e 22, fala que Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Lucas 3, 21 e 22. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo no momento do batismo. Ele recebeu o Espírito Santo, aleluia, Jesus, aleluia. Fala que o céu se abriu enquanto ele orava antes do batismo. Quantos nós não vimos no batismo receber o Espírito Santo? Quantos? Eu falo, aleluia, Jesus, eu desci as águas, eu tinha 15 anos, eu desci pela emoção. Eu não sabia o que era batismo, mas eu fui, todo mundo foi, eu também fui. Desci as águas. Quando eu levantei, a sensação de que eu tinha era uma vontade de correr, de gritar, de chorar. Antes de eu entrar naquelas águas, eu podia não entender nada, mas eu tomei a decisão, não tomei? Então desci. Não descer as águas é começar em cima do muro. E aí o inimigo vem e se anda mesmo. Ele gosta desses que não querem descer as águas. Por quê? Porque eu não estou preparado. Você não está preparado, irmão? O inimigo vai ficar te tentando, querendo te levar para um outro lado, para um outro caminho. É tentador. Então, aleluia, Jesus, eu vou encerrar aqui, que também as horas já se estendem. Eu quero, aleluia, Jesus, que você medite. E, aleluia, Jesus, rompa. Às vezes é tão difícil, aleluia, Jesus, você conseguir fazer um jejum prolongado. Mas faça. Hoje, aleluia, Jesus, eu quero que você medite sobre o jejum e sobre a oração. Porque se eu tenho, aleluia, Jesus, uma missão no meu trabalho,
na minha casa, na minha família. Eu preciso estar preparado para situações. Às vezes, né, a gente passa por situações que a gente nunca imaginou. Se nós não estivermos revestidos com armadura, oração e jejum, você não suporta. Aí você começa com essa de tô no leito, não aguento, tô pesada, porque não está orando e jejuando. O pastor pode até orar por você, você levanta hoje, mas e amanhã? Vai pedir amanhã o pastor, ou o pastor ora normalmente. E depois de amanhã? Se você não se, aleluia, Jesus, não se revestir para passar as tentações, até aleluia, Jesus trabalhando para você mesmo. Deus permite situações acontecer dentro do seu carro, não permite? Tem que ter jogo de cintura, tem que estar revestido, tem que estar em oração e jejum para Deus, aleluia, Jesus, te proteger ali. Em todo lugar tem, sempre vai ter luta e batalha. Amém? E as palmas são para o Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Vamos se levantar, igreja. Deus é lindo. Aleluia, Jesus. Vamos sair nessa noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos de todo mal. O seu é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. e que a graça e que a paz esteja conosco. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor.